Hello, welcome, good morning, bom dia, buen día. Bom dia. It is a pleasure for me on behalf of all the L'Oréal Global team to welcome you to this second session of our É prazer dar as boas-vindas à segunda sessão dos diálogos internacionais, unindo a Índia e a América do Sul para debatermos a globalização da educação superior. Alguns temas técnicos para começarmos. Temos interpretação em português, espanhol e em inglês. Na parte de baixo da tela está o ícone para ativar a interpretação. Poderão escolher o idioma que vocês desejam ouvir. Gostaria de pedir desculpas também no nome do grupo para aqueles palestrantes da Hindi e outras línguas que se falam na Índia por não contar com a interpretação desses idiomas. Confiamos que entendam essa limitação e que ainda assim utilizem a alternativa de inglês, espanhol ou português. Gostaria de agradecer também aos colegas da FAUBAI e da Universidade Internacional da Simbiose da Índia por organizar este seminário e agradecimento à FIC e à Associação de Universidades da Índia, que sempre estiveram apoiando as iniciativas internacionais. Por fim, a René e a Anitta, que são colegas que sempre estão trabalhando conosco dentro da Associação de Universidades e de Symbiosis, estão sempre por trás da organização dos seminários. Sem mais delongas, agradeço novamente a todos os meus colegas e a nossa facilitadora de hoje, a doutora Vidia. Eu passo a palavra, então, para ela. Doutora Vidia, e espero que tenhamos um debate muito interessante. Bem-vindo a todos. Obrigada, Nicolás, pela apresentação. Estamos no segundo episódio da série de internacionalização da educação superior, focando na Índia e na América do Sul. O webinário se focará na internacionalização e os desafios entre as universidades da Índia e América do Sul e aqueles desafios no processo de internacionalização e os processos que têm que ser desenvolvidos para fazer com que as instituições de ambas áreas estejam mais próximas. Tivemos no passado uma união muito mais próxima, mais acadêmica, mais cultural. Eu falei da América do Sul, especificamente Argentina, durante 3 meses. E faz anos também, e agora, atualmente, temos uma relação muito estreita com a Índia. Nossos oradores estiveram relacionados também com toda a América do Sul. Por isso, quando falamos da união dos dois continentes, falamos principalmente das similitudes que nós temos como povos. A L'Oréal, no passado, embora não conseguiu se reunir presencialmente, de forma virtual, vimos quanto próximos somos do ponto de vista cultural. Então, obrigada por ter começado esse diálogo entre a Índia e a América do Sul. Contamos com a presença da Confederação da Indústrias Índias, FIC, que conseguiu unir muitas universidades da América do Sul, de muitos países, e com a Índia, nas reuniões da FIC anuais. E hoje em dia, vamos falar da internacionalização, com duas personalidades principais que apresentarão, por um lado, o Márcio Barbosa, presidente da FAUBAI,
Ele é o presidente da Associação Brasileira de Educação Internacional, conhecido como a FAUBAI. É professor de francês, literatura e pesquisador de literaturas comparadas da Universidade do Rio Grande do Norte, no Brasil. Foi presidente da Federação de Professores de Francês e é diretor do Conselho de Relações Internacionais da Federação de Universidades Brasileiras. É um colega muito próximo. E temos também a doutora Pankaj Mittal, secretária da Associação de Universidades da Índia. E já todos sabemos que essa AIU, que é uma associação de universidades que conta com uma grande quantidade de membros das universidades da Índia. A doutora Pankaj é secretária-geral há anos e trabalhou dentro do setor da educação superior há mais de 3 décadas. Não só dentro da AUI, mas também dentro do sistema educativo da Índia, dentro do comitê universitário. A doutora Pankaj também trabalhou em Kanpur, que foi a primeira universidade rural de mulheres no norte da Índia. É pesquisadora, escreve muitos documentos e artigos e é muito apaixonada pela internacionalização. Por isso, hoje, tentamos montar esta rede de universidades da Índia para fomentar e promover a internacionalização. E estamos muito felizes, porque estamos fazendo isto há muito tempo, e saber que hoje temos o apoio da Obreal e do capítulo da Índia. Então, é um grande prazer, é uma honra que você esteja aqui conosco hoje para poder unir não só entre nós mesmos, mas também com os nossos colegas e parceiros da Europa e, neste caso, da América Latina. Dito isto, passo diretamente às perguntas para os nossos panelistas. Eu vou fazer algumas perguntas gerais primeiro e depois específicas para cada um. Pergunta geral. Primeiro, Pankaj, eu vou pedir para você responder primeiro. Como é desenvolvida a cooperação da Índia e América do Sul e as prioridades atuais de internacionalização de ambas as regiões? E vou pedir também se podem contar um pouco mais sobre a internacionalização no contexto das novas políticas lançadas recentemente na Índia e como vem de América do Sul às universidades das Índias. Como poderíamos montar uma melhor cooperação entre elas e como podem ficar juntas e unidas e jogar um papel juntas? Muito obrigada, Vidya. Obrigada pela introdução. E obrigada a toda a rede pelo convite e me dar a oportunidade de compartilhar as minhas visões. Se falamos de internacionalização, devo dizer que durante muito tempo tivemos uma política na Índia que deu muita importância à internacionalização. É a terceira política desde a Índia independente e nenhuma previamente deu tanta importância a este conceito como esta agora. Por exemplo, falamos muito tempo, de fato, estivemos relacionados com o parlamento tentando estabelecer campus em diferentes universidades na Índia. A política daquele momento indicava que as universidades de todo o mundo eram bem-vindas para entrar na Índia. Isto é algo que nos resultou muito importante para as universidades, para os estudantes estrangeiros, sobretudo, para que todos chegassem e estudassem aqui na Índia. Depois, quando falamos dos certificados, dos títulos,
Primeiro, não era permitido que houvesse títulos compartilhados, mas a partir desta política, sim, temos colaboração da Índia com universidades estrangeiras e outorgar um certificado compartilhado. Depois, temos transferências de créditos entre as universidades da Índia e as de fora. E depois ampliaremos em relação com isso, mas contar com patrocinadores de outras universidades também é algo comum agora, e acredito que todas as universidades deveriam contar com um escritório internacional. Isto não acontecia antes com a Índia, nem todas contavam com estas políticas ou escritórios internacionais, mas agora, se quisermos contar com esse foco, devemos ter esse escritório e também campus das universidades da Índia, fora da Índia. Esse é um dos fatores ou recomendações que deu estas novas políticas e que incentiva a internacionalização. Tenho certeza que com esse espírito dentro da política, a internacionalização joga um papel cada vez mais importante. Entre a Índia e a América do Sul, tentei ver alguns dados em relação à quantidade de estudantes que chegam da América do Sul e os que saem da Índia para estudar em América do Sul. E os números é que a quantidade de estrangeiros que chegam aí na Índia, ou seja, da América do Sul, falamos de 76. Só 76 chegam à Índia e os que saem são 417. Dos 417, há um país em particular onde mais se dirigem, mas essa é a quantidade geral. Então, podemos observar que não temos tanta quantidade de troca de estudantes. Deve ser mais incentivada esta troca. No Brasil, também tenho alguns dados. E os brasileiros que vêm para a Índia são 21 e os índios que vão para o Brasil são só 4. Então, vimos há mais estudantes estrangeiros na Índia que os nossos que vão e viajam lá fora. Então, na Índia temos, em média, 46 mil estudantes, mas fora da Índia, corta o áudio da palestrante. Mas no Brasil, gostaria de salientar, o Márcio com certeza poderá dar mais detalhe, mas acredito que essa é a minha resposta por enquanto. Sim, doutora Pankaj, acredito que é um bom ponto seu e relevante todos esses dados, porque o Brasil é muito conhecido na Índia, mas eu estou surpresa como não há estudantes jovens que gostariam de viajar para o Brasil e estudar lá. O doutor Márcio, o papel da FAUBAI é muito importante. Então, quando falamos desta cooperação, por que é tão relevante a Índia para as instituições da América do Sul? Você poderia salientar alguns pontos em particular? E mesmo ver qual é a colaboração que podemos ter? Muito obrigado. E participar dessa proposta da Obreal de aproximação da Índia e da América do Sul. De fato, nós estamos em duas regiões bastante populosas e com um intercâmbio de alunos tão quase insignificante, considerando o tamanho da população do Brasil, pelo menos, e da Índia, mas considerando também toda a América do Sul. Isso se dá principalmente porque nossas duas regiões não são muito conhecidas umas da outra. De fato, o Brasil pode ser conhecido na Índia pelo futebol, assim como a Índia é muito conhecida no Brasil pela yoga, pelas práticas religiosas, pela culinária. A Índia tem uma aceitação muito grande na cultura brasileira, né? O que ficou comprovado principalmente por uma das nossas
dos nossos produtos culturais mais populares no Brasil, que são as telenovelas, né? Recentemente, há alguns anos, tivemos uma telenovela toda baseada na cultura da Índia e que foi muito bem aceita pela população brasileira. Mas isso não basta para que nós conheçamos as duas regiões. Do ponto de vista da esfera governamental, nós sabemos que todos os países da América do Sul têm uma relação comercial bastante importante com a Índia, né? Basta ver as informações contidas no site da Índia, da Embaixada da Índia no Brasil. É uma relação bastante intensa, mas é uma relação que não toca, infelizmente, com muita ênfase no plano educacional. Então, os sistemas educacionais da Índia e da América do Sul são quase desconhecidos um do outro, né? E para que para que essa cooperação se intensifique, é por aí que nós precisamos começar, conhecer melhor uns aos outros. E a Índia teria para nós um papel, nesse momento específico, de fortalecer as relações Sul-Sul. A América do Sul está muito preocupada neste momento com esse tipo de relação. É preciso fortalecer as nossas características regionais, mas é preciso fortalecê-la não buscando o espelho tradicional que nos oferece o Norte. O Norte é um importante parceiro e vai continuar sendo, mas do Sul precisa vir uma resposta diferente. Nós estamos hoje diante de problemas novos, diante de problemas muito graves, ambientais e sanitários e vários outros problemas, e tanto a Índia quanto a América do Sul têm dado respostas cientificamente válidas para esses problemas e respostas baseadas nas suas próprias realidades. Isso é o mais importante. Então, precisamos conhecer melhor tanto a América do Sul, conhecer melhor a Índia, quanto a Índia conhecer melhor a América do Sul, para que essas trocas, principalmente no plano educacional e científico, possam se intensificar e possam mostrar ao mundo o potencial que essas duas regiões têm para dar respostas inovadoras e eficazes para os problemas que nós temos hoje. Yeah, thank you, Dr. Marcio. I think you have well pointed out again. Muito obrigada, Dr. Márcio. Acredito que você salientou o aspecto cultural da presença da cultura da Índia, do Brasil. É interessante saber que chegaram as novelas da Índia no Brasil. Isso significa que a cultura é similar de alguma forma. Eu não sabia disso. Muito de nós costumamos assistir muito às telenovelas, normalmente em família, e eu não sabia que no Brasil acontecia isso também. Eu fiquei surpresa. Além da cultura, é muito importante dizer que a Embaixada da Índia e a Embaixada do Brasil também deveriam ter um papel importante na educação. Deveria ser fomentado o comércio e também a educação. Estamos tentando fazer isso através das nossas associações, a comunicação entre os ministérios de educação, ministérios de relações exteriores, que contam com um papel muito importante nesse sentido, e as novas gerações possam ficar mais unidas. Temos muito em comum. E as gerações jovens também, além da culinária, da yoga, há muitas coisas atrativas que poderiam ser interessantes para os brasileiros na Índia. E por isso acredito que deveríamos trabalhar nesse sentido, e nós, como trabalhadores das universidades e das redes, vemos colaboração entre universidades, e acredito que essa seria uma boa forma de que a nova geração seja mais internacionalizada. Uma das nossas embaixadas no Peru, por exemplo, fez um seminário, e eu fiquei surpresa também em ver que há muitos índios que estão fazendo mentorias no Peru. Há partes da indústria que são muito importantes, mas a educação não é tão importante.
Temos muito trabalho para fazer nesse sentido para unir ambas universidades. A segunda rodada de perguntas para a doutora Mita. Tem uma colaboração histórica ou sistemática? Vocês veem que existem oportunidades para avançar nessa área? Existem pesquisas em conjuntos, programas em conjuntos? Acreditam que podemos analisar ou criar algum tipo de sinergia com os membros da comunidade de um lado e do outro, fazendo que as pesquisas e os acadêmicos possam ficar unidos? Acredito que há muitas oportunidades, não só em termos de intercâmbio de estudantes, mas também com pessoas que podem participar em projetos de pesquisa, também intercâmbio de professores. Então, temos um monte de oportunidades. O que temos a fazer na nossa universidade, na Universidade da América do Sul, é trabalhar de forma conjunta. E nós tentamos ver em quais universidades ou a quais deveriam se aproximar os professores da Índia para fazer uma parceria e vice-versa. Vemos que temos problemas para determinar com qual universidade da Índia deveríamos colaborar para uma área em particular. Nós temos um ranking de estudantes na Índia e temos também o ranking de universidades da Índia, mas ele não especifica quais as áreas específicas. Por exemplo, uma universidade que gostaria de colaborar com ciências veterinárias, muitas vezes não pode ser identificada a universidade com a qual deveriam colaborar. Então, temos que trabalhar com esses países e ver quais as universidades que trabalham numa área ou em outra área. Portanto, o que tentamos fazer na nossa associação de universidades da Índia é estabelecer uma rede, porque agora temos uma rede de 16 universidades, e embora temos mais de 100 universidades na Índia, nossa associação reúne 60 universidades. Então, o que pedimos é identificar se temos alguma área de especialização, algum departamento na qual são muito bons e poderiam trabalhar junto com uma universidade estrangeira. Então, o que pedimos é que façam parte da rede de colaboração da associação nesses casos. E o que fazemos é pedir para cada universidade identificar os 5 departamentos de excelência que eles têm. Essas são as pesquisas que fazemos, essas são as instalações que temos. Então, pedimos para as universidades indicarem qual é a qualidade de seus departamentos. Então, se alguma universidade estrangeira gostaria de colaborar com uma organização da Índia, o que fazemos é oferecer a lista de universidades que se especializam nessa área na qual essa universidade estrangeira gostaria de colaborar. Tentamos trabalhar dessa forma. Então, facilitamos o processo e, por exemplo, sabemos que o mesmo acontece no Brasil. Na Índia, o que tentamos fazer é tentar ajudar, porque muitas vezes as universidades gostariam de colaborar, mas não sabem como fazê-lo. Portanto, nós tentamos promover a internacionalização das universidades entre os dois países, Brasil e Índia, tentando compartilhar informação
entre nossas universidades. E as parcerias podem ser de diferentes jeitos, há diferentes tipos de colaborações, parcerias de intercâmbio de professores, de pesquisa, de estudantes, tecnológicos. Então, há diferentes formas nas quais podemos trabalhar juntos e assim levar a cabo a colaboração. Portanto, também é importante fazer mais networking. Temos uma agência central que está tentando ajudar as universidades para estabelecer parcerias com outras universidades no estrangeiro. Isso é excelente. Eu acredito que Márcio deu uma boa sugestão a respeito disso, tentar ter essa abordagem ou tentar identificar quais são as universidades, dependendo das suas áreas de especialização ou de interesse, nas quais tem mais ênfase, para que os estudantes também possam se mover, possam ir à Índia ou outro país, e para que os professores também possam fazer intercâmbios. Também é importante a colaboração em tecnologia. E muitas vezes o que poderíamos fazer é tentar unir as universidades e contatar as universidades especializadas na mesma área. Doutor Márcio, você gostaria de dizer algo a respeito disso? E se vocês têm algum tipo de lista? Esse pequeno levantamento que a doutora Pancage faz, essas áreas são áreas de grande interesse para o Brasil e para a América do Sul, e a FAUBAI pode, sim, desempenhar um papel importante, principalmente considerando, no caso brasileiro, a inexistência de políticas de promoção da educação superior internacionalmente. Então, a FAUBAI ocupa um pouco esse espaço vago no sistema educacional brasileiro, procurando promover o ensino superior brasileiro no exterior. Nesse sentido, nós organizamos periodicamente, em alguns países, uma pequena feira para apresentar nossas universidades, que são as feiras Study in Brazil, e nessas feiras as universidades podem mostrar tudo que vem desenvolvendo em termos de pesquisa e como acontece ali o ensino, quais são as suas características. Isso tem ajudado bastante nos últimos anos, e que fizemos isso antes da pandemia, e procuramos manter esse tipo de relacionamento mostrando o que as nossas universidades, não só as associadas da FAUBAI, temos cerca de 200 associadas, mas como funciona o sistema educacional brasileiro. Então, não apenas essas áreas da nanotecnologia, mas outras áreas tecnológicas também nos interessam, né? A informática, a bioinformática, várias outras áreas podem ter uma aproximação bastante forte do que vem sendo desenvolvido na Índia, e a FAUBAI pode fazer tanto ela mesma no Brasil, como cooperando com outras associações na América do Sul, como nós já temos cooperado numa iniciativa local que se chama INILAT, que é uma iniciativa para a internacionalização da educação superior na América Latina, que tem participação não só de países sul-americanos, mas também do México. Esse relacionamento que nós mantemos, tanto o de mostrar no exterior o sistema educacional brasileiro, quanto de cooperar com as demais associações e redes de internacionalização da educação superior na América Latina, isso pode ser útil também nessa aproximação com a Índia. Então, nós podemos, sim, identificar, tanto no Brasil quanto nos outros países, as universidades que atuam já nessa área, aquelas que têm produzido mais conhecimento nessa área, que têm publicado papers, com certeza alguns deles em cooperação com a Índia já, mas precisamos intensificar isso, e podemos colocar essas pessoas num diálogo bastante profícuo nos encontros que vão acontecer no ano que vem, né? Como o encontro da FAUBAI, em abril. Posso falar mais sobre ele depois.
So Dr. Marcio, I'm sure there will be a lot of interest from Indian universities. Eu sei que vamos ter um monte I hope it is not just de obrigada pelo convite a participar da feira da FAUBAI. Eu sei que não é só presencial, mas também uma experiência virtual, né? É novembro, né? Ou abril? Abril. Bom, então, se não podemos viajar, vamos poder nos conectar. E o que é bom é que é uma versão híbrida da feira. Então, eu acredito que seria bom que a FAUBAI, a UAI e o Real Global possam ter conversas e debates conjuntos em plataformas comuns com diversas universidades, porque muitas vezes é importante que os membros das diferentes universidades comecem a intercambiar ideias e que isso pode ajudar a colaboração. Então, seria importante convidar professores para que eles participem nos seminários de educação de ensino superior. Eu também gostaria de falar sobre as colaborações. Doutora Pankic, vemos que a nova política de educação permitiu que tenhamos diferentes aspectos. Seria bom que você possa nos contar sobre como funciona a internacionalização da educação e o que isso implica para a mobilidade de estudantes e professores. Eu acredito que é importante falarmos da política nacional de educação, que é a primeira desse tipo. Isso tem a ver com créditos e sistema bancário. E se a primeira vez ABC é um banco comercial de crédito, num banco comercial, alguém deposita dinheiro, mas na ABC o que você deposita são interesses, os juros. Então, um estudante pode abrir um banco, uma conta, e os estudantes podem reunir créditos às diferentes universidades da Índia. Portanto, temos diferentes cursos que outorgam diferentes tipos de créditos. Os estudantes podem levar os certificados desses cursos e o banco outorga diferentes créditos que são depositados nas suas contas no banco ABC e podem ser de diferentes universidades. Então, o que o estudante faz é acumular os créditos na conta e avança no limite de créditos que tem que ter. Por exemplo, tem 200 créditos na sua conta e para a carreira de grau precisa de 200 ou 120, por exemplo. Então, o que pode fazer é, se essa pessoa gostaria de ter um grau em matemática, por exemplo, é fazer esses cursos, mais outros cursos, e pode ir à universidade, onde obteve a maioria dos créditos, e pedir ao decano dessa universidade que lhe outorgue o título de a formatura. O limite é de 120 créditos, mas nós tentamos ser flexíveis para que os estudantes possam estudar desse jeito. Muitas vezes podemos ver que podemos fazer diferentes cursos dependendo do programa. Portanto, os estudantes podem escolher entre muitos cursos e pode perseguir sua equação desse jeito. Então, por exemplo, se o estudante quer estudar física, hindi, pode obter créditos para ter essa formatura e pode fazê-lo de forma flexível, pode participar num programa ou outro. Os estudantes têm muita flexibilidade. Também
tem que levar em conta que há limitações de tempo, porque é uma estrutura muito rígida em termos de tempo nas universidades da Índia. Muitas vezes, os estudantes podem fazer diferentes créditos de diferentes universidades para isso. Por exemplo, um estudante vai para uma universidade estrangeira e os créditos de essa universidade não são válidos. O mesmo acontece de outra forma. Então, a ideia na Índia é que isso mudasse. Então, na Índia, agora o sistema é muito flexível. O estudante pode participar em 1, 2, 3 cursos de uma universidade estrangeira e somar créditos. Então, o sistema de educação superior na Índia é muito mais aberto e qualquer estudante tem a oportunidade de estudar em qualquer universidade para poder ter uma educação de qualidade, porque muitas vezes uma universidade é muito boa numa área em particular e outra em outra área. Então, o que acontece é que um estudante vai só a uma universidade e pode estudar só uma coisa. Então, o que tentamos é ter uma abordagem multi de universidade. Essa abordagem está sendo aplicada por primeira vez na Índia através da Política Nacional de Educação, que é nova e que é muito expandida, e esperamos que continue se expandindo. Para explicar, o público, a política gerou uma mudança no cenário da educação, do ensino superior na Índia, e o que faz é promover a internacionalização da educação. Estamos muito contentes com essas mudanças, os estudantes estão muito interessados e a internacionalização tem duas partes. É bom ao Banco ABC aceitarem créditos às universidades estrangeiras, porque estudantes. Márcio, você gostaria de mencionar as mudanças de política que seu governo no Brasil estão promovendo? Se tem alguma política nova, ou quais são as políticas antigas que facilitam a internacionalização da educação no seu país, para que o público possa saber como é que funciona esse sistema no Brasil? Temos um sistema unificado de créditos para todas as universidades. Assim como na América do Sul, em geral, cada país costuma ter o seu sistema, mas no caso brasileiro, especificamente, nós não só não temos um sistema unificado, como cada instituição é mais ou menos livre para estabelecer o sistema de créditos que deseja. Na cooperação internacional, nós procuramos organizar cada acordo bilateral de forma a promover o reconhecimento dos créditos de maneira equilibrada, para não haver prejuízo para os estudantes. Mas nós temos experiências que vão desde o estabelecimento de um cálculo específico, como para o caso do sistema europeu, até as universidades que simplesmente aceitam os resultados das universidades parceiras como seus próprios resultados, sem fazer nenhum cálculo relativo à carga horária ou às notas obtidas pelos estudantes. Se ele é aproveitado, o crédito se ele é aprovado, aliás, o crédito é reconhecido. Todas as formas de cooperação que nós temos, elas se baseiam nessa concertação bilateral entre as próprias instituições. Não temos ainda uma experiência de unificação desse sistema de créditos. Nem sei se isso seria assim facilmente feito no caso brasileiro, porque há uma diversidade muito grande de práticas nesse sentido. Mas isso pode ser feito no caso de um acordo de cooperação mais vasto, como pode ser o caso com a Índia, ou como temos com alguns países, ou como já praticamos muito com as instituições europeias, pode haver, sim, o estabelecimento de
de um cálculo específico para a equivalência dos conteúdos. Mas, em geral, nós não temos problema com o reconhecimento dos créditos. Os alunos são livres para cursarem as disciplinas que os próprios cursos escolhem com eles, né, como sendo importantes para a formação deles, e eles trazem os resultados, e isso costuma não ter muitos problemas. Algumas áreas apresentam problemas maiores para esse reconhecimento, por causa das suas especificidades, né, como é o caso da medicina, o caso do direito, mas, em geral, isso não traz um grande problema. E, para nós, é interessante ver experiências nesse sentido, exatamente para podermos pensar. Já discutimos numa primeira experiência no Mercosul, há alguns anos, quando fizemos um modelo piloto de mobilidade para o Mercosul, que depois, infelizmente, não teve continuação, mas, nesse caso, já pensávamos em estabelecer um sistema de crédito regional. Mas essa é uma ideia que esbarra sempre em muitas dificuldades por causa das práticas que são bastante numerosas e difíceis de concertação. E uma prática que nós temos também no Brasil e nos outros países, que facilita bastante o reconhecimento, é a dos acordos de dupla titulação, né? É um caminho um pouco mais longo, um pouco mais trabalhoso para as duas instituições, porque os cursos especificamente precisam analisar o conteúdo de um e de outro para estabelecer quais são os conteúdos que o aluno de um curso ou de outro, cursando na universidade parceira, ele poderá incluir isso na sua própria formação. Então, um aluno que cursa metade do seu programa na universidade parceira traz esses conteúdos que ele cursou fora, e esses conteúdos são incorporados. E a universidade parceira reconhece o que ele cursou na sua universidade de origem. Juntando as duas coisas, isso dá direito a ele aos 2 diplomas. Então, ele tem o diploma das duas instituições. Essa é uma prática bastante comum em todos os níveis da educação no Brasil, seja na graduação ou na pós-graduação, mais especificamente no doutorado, e tem dado resultados bastante positivos, porque para o aluno é bastante vantajoso. Ele, com uma experiência só, cursando as duas universidades, de acordo com o planejamento que é feito pelos 2 cursos, ele pode obter os 2 diplomas. So I think this was a challenge, and even in India, if you see, it has been a challenge for giving, Mesmo acredito que na Índia foi desafio, mesmo a partir de uma plataforma comum de créditos. Tínhamos nossos sistemas com universidades maiores, tínhamos também universidades públicas ou financiadas do setor privado, a importância da indústria nacional, mas é mais complexo o sistema educativo. Com esta nova política, acredito que vamos ter novas possibilidades. Ou seja, na verdade, cada universidade está tentando progressar, avançar e obter acreditação e estabelecer quadro que é estabelecido em toda a Índia. Esse é o mesmo desafio que vocês estão atravessando, mas do ponto de vista da política, é mesmo os títulos compartilhados. E não falamos muito ainda desses títulos em conjunto dentro da Índia, mas mesmo dentro do sistema de créditos deve ser bem validado e deve estar organizado melhor do que está hoje em dia para estabelecê-lo de forma internacional. Vocês também mencionaram desafios quando falaram do Brasil, como, por exemplo, vocês queriam fazer que algum estudante do Brasil
Queriam que fique um semestre na Índia. Como se organiza isso para que os créditos sejam acumulados na sua própria universidade? É um desafio que temos pela frente. Eu sei que vocês trabalharam proativamente nesse sentido, e justamente o papel da liderança da doutora Pankaj está desenvolvendo, acredito que tudo isso nos permitirá contar com uma integração melhor e mais simples dentro das universidades da Índia, por dentro, e também com as universidades da Índia, com as de fora. Vamos nos focar agora na parte da pesquisa conjunta. Podemos observar áreas em conjunto, em comum. Sabemos que na Índia é um desafio porque não há muito financiamento dentro das universidades para pesquisa. Numa universidade como a nossa, onde tem autofinanciamento, primeiro, esse financiamento vem do pagamento dos estudantes, ou seja, que a ideia é gerarmos emprego, mas o financiamento para nós é um desafio. Com esta nova política de educação, vemos uma fundação de pesquisa internacional que está dando financiamento tanto a universidades públicas quanto privadas, de forma que podemos ver um aumento na pesquisa que estamos tendo, porque o financiamento até agora foi um desafio importante. A indústria oferece financiamento, mas nem tanto quanto necessitamos. Então, gostaríamos muito de ver que as indústrias apoiem mais as universidades. Agora, se a doutora Pankaj poderia focar mais nessa temática, o que opina sobre como podemos gerar ou aumentar a quantidade de pesquisa nas nossas universidades, como podemos fazer que a indústria ou as empresas fiquem mais próximas da universidade, da parte educativa. Mesma pergunta depois para o Márcio. Muito obrigada, Bídia. Sim, em primeiro lugar, esta dimensão é muito importante, pois o ensino e a pesquisa estão de mãos dadas. Até agora, a pesquisa na Índia foi financiada por diferentes instituições. Está o Departamento de Tecnologia, o PC, existem diferentes departamentos de ciência e tecnologia, também o Conselho da Índia. Então, temos muitas instituições que estão dando financiamento, mas só para universidades públicas. As privadas não estão recebendo nada, além de algum tipo de subsídios que foram dados no começo. Ou seja, que no geral as universidades privadas devem procurar o próprio financiamento. Quando esta política foi criada, se considerou que a pesquisa não estava recebendo o impulsionamento que deveria estar recebendo. Se contarmos com a porcentagem do PIB gasto em educação, é 0,02%, ou seja, muito baixo, quando em outros países chega até 5% do PIB. Então, por isso, as publicações na Índia e a quantidade de estudantes de pós-graduação, todos estão pedindo. Sabemos que a Índia é um país muito grande, mas podemos ver que poderíamos ter uma melhor qualidade de pesquisa, mesmo no ranking do que atualmente temos disponível em pesquisa, é menor do que deveria ser. E não só falo de pesquisa, onde o financiamento é primordial para termos pesquisa de qualidade. Devemos ter bons projetos de pesquisa também, para, dessa forma, poder estabelecer uma fundação ou um conselho de pesquisa no âmbito nacional para aplicar financiamento tanto para as universidades públicas quanto privadas. Na Índia, temos dois tipos de subsídios que chegam do governo. O primeiro é o otorgado, que otorga fundos de manutenção para as escolas e instituições. E todas as instituições públicas recebem esse subsídio. Mas, por outro lado, há outros
que existem só com os projetos de pesquisa são suficientemente válidos ou importantes como para receber esse subsídio. Então, uma das coisas que pensamos é que haverá uma plataforma mais consolidada para que seja aplicado o financiamento em pesquisa. Podem imaginar que se temos uma pesquisa feita aqui e lá, não pode receber múltiplos subsídios para a mesma pesquisa. Então, por isso que queremos desenvolver, montar uma fundação de financiamento para receber maior quantidade de fundos, mais do que 0,69%, para maior qualidade de pesquisa. Isto funciona como organizações que fomentam a pesquisa, tanto no âmbito individual, institucional, mas também a quantidade de financiamento que poderia aumentar. A abrangência poderia aumentar, tanto no público como no privado, e a ideia é poder assegurar que só seja financiada pesquisa de qualidade, não qualquer uma. Enfatizaremos na qualidade da pesquisa também. Para alguns países, há áreas que são mais importantes do que as outras, que são mais relevantes para a nação. Por isso, haverá financiamento específico focado em algumas áreas. E se o país gostaria de desenvolver uma área, um setor, alguma inovação em particular, isto contará com fundos especializados para focar os recursos nesse sentido. Obrigada, doutora Pancas. Márcio, como funciona este sistema no Brasil? Há alguma área em particular, algum comentário em particular que você gostaria de dar? Pesquisa realizada nas universidades, e sobretudo nas universidades públicas. E a pesquisa tem, por estar nas universidades públicas, ela tem necessidade, claro, do financiamento público, o que é bom por um lado e complicado por outro. Esse financiamento público acontece de duas formas, seja diretamente do governo federal, e aí está o maior problema, porque ficamos sujeitos a cortes imprevistos, como um que está acontecendo exatamente agora, quando a verba toda do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação foi quase cortada, né? Foi cortada em 90%, né? O que é um grande absurdo, e é a grande discussão hoje na mídia brasileira para tentar reverter esse quadro. Mas, além do financiamento do governo federal, há também um financiamento das fundações de apoio à pesquisa que cada estado tem. Então, os estados que têm uma economia mais desenvolvida têm fundações mais bem preparadas para esse apoio, né? E essas fundações ajudam a investir na pesquisa. O relacionamento com as empresas também é possível e tem acontecido mais, sobretudo depois da atualização da nossa legislação sobre a relação público-privado no que diz respeito à pesquisa. Nós temos um marco da ciência e tecnologia para esse fim. E essa é uma relação bastante complicada para as universidades públicas. É muito difícil para uma universidade pública brasileira manter uma cooperação com uma empresa privada, né? Mas tem sido cada vez mais possível. Há importantes áreas que vêm sendo financiadas historicamente no Brasil por empresas, sobretudo estatais, como a área do petróleo, né, que foi financiada durante muito tempo, hoje é um pouco menos, pela Petrobras, mas essas dificuldades todas ficam ao sabor da movimentação política do país, né? Tudo o que diz respeito a empresas estatais, a financiamento do governo federal, sobretudo, isso tudo fica muito ao sabor do planejamento de cada governo. Então, a ciência brasileira sofre muito com isso, né? Da última vez, no último encontro, o doutor Renato Janine Ribeiro falava já sobre isso aqui na nossa sessão anterior. Então,
apesar disso tudo, a ciência brasileira tem se desenvolvido e tem se desenvolvido bastante, né? Eu não sei se essa adversidade é um motor, acaba sendo uma motivação, mas ela não ajuda principalmente no combate a um dos nossos maiores problemas, que eu acredito que também seja um problema na Índia, que é a fuga de cérebros, né? Temos pessoas muito bem preparadas, que passaram por uma formação aprimorada nas nossas universidades, que participaram de projetos de pesquisa de ponta, que se beneficiaram da internacionalização, como foi o caso de todo o programa Ciências Sem Fronteiras, mas essas pessoas hoje têm cada vez mais saído do país, porque a situação da pesquisa no Brasil tem sofrido bastante com essa falta de financiamento. Então, nós temos o financiamento, ele sofre esses dissabores políticos, mas a pesquisa brasileira continua sempre avançando. Nas universidades, por exemplo, temos agora, pelo menos em 2 grandes universidades, nós temos a pesquisa sobre a vacina da Covid, né? A busca de uma vacina brasileira para a Covid. Então, a universidade tem esse papel importante e uma cooperação em termos educacionais, né? Uma cooperação no campo da educação superior, traz a ciência, traz a pesquisa no bojo, e isso facilita bastante o desenvolvimento de parcerias entre os 2 países, que, sobretudo, parcerias que não são balizadas apenas pelos interesses comerciais, né? São parcerias fundadas na busca do conhecimento científico. Yes, Dr. Marcio, I think you very rightly said that sometimes, adversities. Obrigada, doutor Márcio. Sim, acredito que há adversidades que muitas vezes nos ajudam, tanto pessoas e organizações, para funcionarmos melhor. Então, quando enfrentamos essas adversidades, quem sabe que poderia ajudar ao contexto brasileiro. A América do Sul não está tanto no radar das universidades da Índia quando falamos de colaboração, e sempre tentamos ou analisamos principalmente a Europa e os Estados Unidos, mas nunca como primeira opção analisamos a América do Sul. Acreditam que podemos fazer algo mais concreto, mais estratégico nesse sentido? O que vocês acreditam que necessitamos? Uma promoção, um incentivo político para unir mais as universidades? Sim, acredito que é algo político, fundamentalmente. Se queremos ficar unidos com a América do Sul, que colaborem com as universidades da Índia, devemos nos focar e estar concentrados. Por exemplo, a Associação de Universidades da Índia se uniu com uma associação de universidades do México e, como resultado, foram gerados maiores vínculos, maiores ligações entre ambas as universidades. Há também uma relação mais estreita com as universidades da Inglaterra, e nesse caso porque queriam ter uma colaboração com nossas universidades. Dessa forma, gostaríamos de trabalhar estabelecendo uma ponte entre os países, que obviamente, depois de ter assinado as cartas de entendimento, devemos continuar com o desenvolvimento. Na minha opinião, necessitamos contar com um foco bem concentrado para que as universidades saibam para onde devem focar, assim como também comparar os campos de estudo, ou mesmo analisar como podem acontecer melhores tipos de cooperação entre ambas universidades, e devemos criar oportunidades também para que elas possam ficar unidas dentro de uma mesma plataforma. Se acreditamos que isso é possível, como fazer
a busca, a procura de uma universidade brasileira ou de outro local da América do Sul, acredito que seria fantástico contar com um planejamento de uma plataforma, um lugar concentrado onde podamos gerar maior colaboração. Pelo menos no começo, para focar-nos em desenvolver as ligações, depois fazer um seguimento e gerar maiores relações para o futuro, mas acredito que a abordagem seria essa. And I think Obriel Global is trying to do that. Eu não poderia concordar mais. Acredito que devemos levar as universidades para contar com uma plataforma comum. Como já foi dito, podemos ter uma mesa redonda, uma rodada de conversações, incluindo a Índia, o Brasil, incluindo a FIC. Estaríamos felizes de participar, presidindo, liderando essa mesa de conversação. Gostaria de saber se seria bom podermos identificar. Estamos trabalhando muito duro para unir as organizações. Então, alguém gostaria de falar sobre os BRICS e as iniciativas? O BRICS no setor educacional foi bastante importante durante muito tempo para o governo brasileiro. Tentamos algumas experiências, tentamos alguns acordos na área educacional, mas não chegamos a implantar, de fato, nenhuma experiência bem-sucedida. No entanto, o BRICS tem uma importância grande, não apenas econômica, mas também cultural, na medida em que possibilita o conhecimento desses países, uns para os outros, claro, mas também para mostrar ao mundo uma nova forma de cooperação. E nessa nova forma de cooperação, infelizmente, o que vinha sendo planejado no plano educacional não prosperou, né? Não teve continuação com as mudanças de governo que se seguiram, não apenas no Brasil. Seria bastante interessante recuperar essa cooperação no BRICS, no plano educacional, e, nesse sentido, através do Brasil, poderíamos ter também a participação da América do Sul, mas é necessário que nós pensemos não apenas em como difundir nossas culturas nos nossos países dos BRICS, porque essa difusão cultural ajuda no conhecimento de culturas tão diferentes como são as culturas que compõem esse grupo, né? São 5 países bastante diversos, culturalmente falando. É preciso, então, que essas culturas se conheçam, se aceitem, saibam como lidar umas com as outras, para que os nossos alunos se sintam seguros nos intercâmbios que vierem a ser realizados. Acho que boa parte da explicação para os baixos números que nós temos em mobilidade, em cooperação educacional, vem exatamente da falta de conhecimento da cultura. Nesse sentido, eu acho que é interessante incluirmos nas prioridades da cooperação, além de todo o aspecto científico, né, tecnológico que vimos falando até agora, incluir também os aspectos sociais e culturais. Nós precisamos estudar as culturas umas das outras. Então, as humanidades também têm um papel a desempenhar nessa aproximação entre essas regiões. Vidya, I may add. Yeah, sure. That in the beginning I told that only 3. Lídia, eu gostaria de fazer um comentário. No início, eu falei que só tínhamos algumas pessoas na Índia estudando no Brasil e algumas pessoas do Brasil estudando na Índia. O foco esteve no BRIC. Se isso poderia ser um bom começo.
E poderíamos ter essa abordagem que foi mencionada antes, que é identificar as universidades da Índia e do Brasil que estiveram trabalhando na iniciativa, mas esse também poderia ser o ponto de partida. E temos que promover a colaboração na Índia e poderíamos dizer às outras universidades membro. Essas são as universidades do Brasil que estão preparadas para colaborar com as universidades na Índia. Dessa forma, poderíamos tentar vinculá-las com as universidades da América do Sul. Esse poderia ser o começo, o início. Também poderíamos falar em outro webinar, deveríamos ver como pode ser aplicado localmente. Poderíamos começar com esse foco que mencionei, que poderia ser o ponto de partida. Sim, eu acredito que vocês puderam resolver muito bem, mencionaram a abordagem para vincular as universidades. Acredito que esse poderia ser um bom ponto de partida para gerar redes. Temos a FAUVAI, a FIC, a Associação de Universidades da Índia. Poderíamos construir uma rede e acredito que poderíamos gerar uma mudança sólida para tentar incrementar a quantidade de estudantes e o intercâmbio nesses webinars. E eu gostaria de agradecer a doutora Pantas e doutor Márcio por participar nessas áreas e mencionar as áreas de interesse das duas universidades. E temos que vincular as universidades e dar a conhecer as culturas dos países da América do Sul e da Índia para poder avançar. Nós temos que também incluir os líderes dessas regiões para poder aprimorar a cooperação interregional. Ramon, não sei se você está escutando, acredito que a Obrial tem um papel muito importante. Nicolás também deveria ser um ponto da sua agenda, incluir as universidades argentinas nessa colaboração. Deveríamos poder reunir acadêmicos de diferentes países para facilitar esse debate. No final de dezembro, com a exposição de Dubai, eu gostaria de poder ter a participação de universidades da América do Sul e da Índia para conseguir falar dos temas que temos debatido durante os últimos 3 meses. Agora gostaria de passar a palavra a Nicolás para fazer o fechamento. Como você falou de que eu era argentino, eu vou falar em espanhol. Eu gostaria de agradecer vocês e a participação e aproveitar o webinar sobre sistemas de créditos de março. Acredito que no dia 19 de novembro, temos esse webinário Índias, América do Sul sobre esse tema, e no dia 10 de dezembro temos um seminário dedicado à pesquisa, e como a Pankaj já falou nisso, eu sei que o cenário de FAUVAI, da Conferência de São Paulo, em abril, e as coisas, a Universidade International em Pune e a Feira Argentina de Educação em novembro do ano próximo, poderiam ser um bom cenário para que membros da Obrial, como a organização mexicana, no Brasil, CRUT no Chile, que são organizações irmãs,
possam se encontrar, possam formalizar e que as próprias universidades possamos encontrar espaços de cooperação. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, desculpas por não termos interpretação de hindi, algumas línguas faladas na Índia que incrementaria o conhecimento linguístico americano que temos na Índia. Eu gostaria de agradecer a Vidya e a sua equipe, eu gostaria de agradecer a todos os membros da L'Oréal Global e gostaria de convidá-los ao próximo seminário em novembro. Boa tarde, bom dia, até logo. Tchau, muito obrigada. Muito obrigada, Márcio. Foi um prazer participar nesse painel. Obrigada pela moderação, doutora Vidya, e obrigada, Márcio, por seus excelentes comentários. Obrigada, Nicolás, também. Obrigada a nossos novos amigos de outras partes do mundo. Foi um prazer.